12, 21. Romanos 12, 21 diz assim: Romanos 12, 21 diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Eu vou ler novamente esse versículo, mas eu vou ler o versículo 20 também, que diz: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu queria refletir com você nessa noite sobre essa palavra. Geralmente a gente é inclinado a retribuir as ações que fazem com a gente na mesma medida, na mesma proporção daquilo que nós recebemos. É tentador pagar na mesma moeda, como diz a sabedoria secular. É tentador a gente devolver uma proporção igual ou 10 vezes pior do que aquilo que fizeram com a gente. Mas a palavra do Senhor nos ensina: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa semana eu estava lendo uma passagem onde Davi, ele está no deserto e alguém descobre que ele está no deserto e enviou essa informação até Saul, e Saul ele sai em direção ao deserto atrás de Davi, e chegando lá, Saul ele dorme, e aí Davi ele pergunta a quem está com ele: quem tem coragem de ir até o acampamento onde Saul está? E sai Davi mais um ao lado e vão em direção ao acampamento. Chegando lá, eles encontram Saul dormindo, e eles vão na barraca onde está Saul, encontram uma lança fincada no chão, e se não me engano um jarro de água, alguma coisa do tipo. Davi ele pega aquela lança que está no chão e o jarro e vai embora. E de longe ele acorda Saul e todos os que estão no exército, e ele aponta mostrando a lança e o jarro que ele tinha roubado. E aí nessa passagem o Espírito Santo me trouxe a reflexão: quando Deus ele quer te pegar, não há nada que você possa fazer. Você pode estar no exército, você pode ter estratégia, você pode ter gente te protegendo, mas se Deus ele decidiu te entregar, você vai cair num sono profundo. E se Deus decidiu te colocar num sono, não é você que vai resistir a isso. Mas se Deus ele resolveu te entregar aos seus inimigos, não importa o que eles tenham feito, não importa onde eles estejam, não importa quão armados eles estarão, eles serão colocados num sono profundo para que você consiga vencer. Quando Deus ele nos ensina: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, Deus ele está falando: guarda o teu coração, para que apesar do que façam contra você, você tenha a minha mão te segurando, a minha mão providenciando para você o amanhã, a minha mão te guardando, a minha mão te sustentando, a minha mão te dando sabedoria. Por quê? Porque se eu estiver do teu lado, não importa quem esteja contra você, eu vou te dar vitória. Não importa quem se levante contra ti, não importa a situação, se você vai estar correndo contra os inimigos que são maiores do que você, se eu estiver contigo, os teus inimigos enfrentarão um oponente que é bem maior do que os seus inimigos, que se chama ele. Então entenda o seguinte: faça o seu melhor, porque nós só conseguimos controlar o que nós fazemos. Nós não conseguimos controlar o que o outro faz. Nós não conseguimos controlar o que opera contra a gente. Isso está fora do nosso controle. Mas o que nós podemos fazer, isso sim. E a minha oração nesses dias tem sido: Deus me dá paz para poder lidar com aquilo que eu não consigo controlar. Me dá resiliência para poder me mudar diante daquilo que eu não consigo mudar do lado de fora. E me dê sabedoria para poder mudar aquilo que eu consigo mudar.
Nós não podemos olhar para as adversidades do nosso dia e querer replicar aquilo pela nossa força, apesar disso ser tentador. A nossa função é pagar com aquilo que nós temos. Uma fonte ela só pode jorrar segundo aquilo que ela tem ao mesmo tempo. Nós não podemos compartilhar com o outro aquilo que nós não temos. Eu não posso compartilhar contigo 10 milhões, porque eu não tenho 10 milhões. Seria muito bom, em nome de Jesus a gente já alcança. Mas, na mesma medida, eu não posso compartilhar com você paz se o meu coração estiver em pé. Você não pode falar de amor se você não for nutrido por amor. Você não pode falar sobre perseverança se você não for perseverante. Você não pode compartilhar com outras estratégias para vencer as adversidades que Satanás tem colocado contra você, se você não buscar em Deus estratégias para que você vença as adversidades. Você não conseguirá vencer o mal se você não tiver com Deus dentro do teu coração te sustentando. É por isso que quando Paulo ele vai falar, não vençam o mal com o mal, mas vença ele praticando bem, Paulo ele está falando, para você alcançar isso, você vai ter que buscar o Espírito Santo para que ele te dê aquilo que só ele pode dar. Só Deus ele pode dar uma paz que excede todo entendimento. Só ele pode dar estratégias para você vencer e resistir às adversidades. Só ele pode te dar capacidade para você ter condições, mesmo sendo afligido por todas as adversidades, conseguir entregar coisas boas do teu coração. Só ele pode te sustentar dessa forma. E é dentro dessa reflexão que, pensando sobre essa circunstância onde que está Saul no deserto e Davi também no deserto, mais um compartilha daquilo que ele tem. Saul ele está perseguindo Davi porque ele já não tem mais a presença do Senhor com ele. E Davi, tendo a presença de Deus com ele, mesmo sendo perseguido, ele não pega e replica segundo aquilo que ele está sendo violentado, mas ele tem sabedoria da parte do Senhor para preservar o ungido do Senhor. Então, Davi, direcionado pelo Espírito Santo, ele ainda sendo perseguido, ele consegue ser bom. Saul, mesmo tendo todo o reino em seu favor, ele consegue ser bonito. O que nos diferencia de quem nos persegue é por quem nós estamos sendo conduzidos. Se você for conduzido pelo Espírito Santo, automaticamente você vai entregar coisas boas para quem está ao seu redor. A palavra do Senhor diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o teu corpo será tenebroso. O que nos faz avançar mesmo nos dias difíceis é a nossa capacidade de enxergar Deus nos dias difíceis. É quando nós não temos vontade, é quando nós não temos força, é quando nós estamos desanimados, é quando nós estamos cansados, é quando nós estamos passando por aflições. Nós olhamos para Deus e entendemos, eu avanço porque o Senhor me sustenta. Eu avanço porque o Senhor me guarda. Então é por essa reflexão que nós caminhamos, entendendo que Deus é aquele que nos guarda. Então nessa noite, refletindo com você sobre isso, busque no Senhor força para você vencer as adversidades. Busque no Senhor força para você vencer todas as aflições. Busque no Senhor forças para você vencer aquilo que você hoje não tem conseguido vencer sozinho. Busque no Senhor força para ser mais constante na oração. Busque no Senhor força para você adorar mais o Senhor. Busque no Senhor força para que você consiga entregar para Ele o seu melhor. Busque no Senhor forças para que você consiga suportar todas as adversidades. Nós olhamos para as aflições e às vezes a gente não tem uma estratégia para vencer, mas se nós entregarmos para o nosso corpo o suprimento errado, nós nunca encontraremos força. Algumas pessoas perguntam como é que eu vou ter uma vida constante de oração? E a gente não ora, a gente não consegue guardar 30 minutos, mas a gente às vezes gasta 1 hora no celular, 2 horas no celular, 3 horas no celular. A gente não consegue ficar 2 horas orando, mas a gente às vezes vê um filme de 2 horas. A gente não consegue pegar e gravar um vídeo falando do amor de Deus, mas a gente consegue às vezes fazer uma videochamada com alguém que a gente gosta. Mas a gente não consegue fazer uma videochamada e falar para essa pessoa que Deus ele é bom.
A gente às vezes não consegue compartilhar só sobre aquilo que Deus ele faz, mas a gente consegue enviar mensagens de memes para outras pessoas. Aí vem uma adversidade, vem um dia ruim e a gente pergunta por que eu não consigo me manter firme no Senhor. É porque nós estamos sendo nutridos por aquilo que é ruim. E aí quando vem a adversidade, automaticamente nós queremos retribuir segundo aquilo que nós temos dentro de nós, que são coisas ruins. Então, se você for nutrido por aquilo que é bom, você vai entregar aquilo que é bom. Aí, quando alguém fizer algo ruim contra você, automaticamente você vai ter uma palavra do Senhor que é boa para essa pessoa. E aí nós conseguimos suprir o nosso eu interior daquilo que só o Espírito Santo pode dar. E é por isso que Paulo ele diz: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Só pode entregar comida para o inimigo alguém que sabe que é conduzido pelo Espírito Santo. É por isso que quando Davi ele vai até Saul, mesmo Saul perseguindo, ele não pega e mata Saul, apesar de ele ser aconselhado a fazer isso. É porque Davi, não conhecendo Paulo ainda, nem sabendo a respeito disso, Davi ele era nutrido pelo Espírito Santo. Ele sabia: eu sei quem me chamou, e ele há de providenciar o tempo certo para que o meu inimigo ele seja silenciado. Mas eu não vou fazer nada além daquilo que Deus ele me conduza para fazer. Davi ele está dizendo: o meu inimigo hoje se chama Saul, mas eu não vou derrotá-lo porque Deus ainda não me deu ordem para isso. Quando Paulo ele vai dizer para a gente: se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Paulo ele está nos ensinando: não deixe ser corrompido por aquilo que fazem de ruim contra você. Porque se alguém falasse para você: eu estou te dando esse copo de água aqui, que ele tem 99% de água potável, mais 1% eu peguei do valão, dificilmente você beberia essa água. Você poderia ver que a água era mais cara do mundo, irmão, mas você fala: certo, eu vou beber essa água. Então, como a gente vai ser nutrido pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, mas nós temos 1% que a gente, quando é afligido por alguém, a gente fala: se você me bater, eu te bato também. Se você me xingar, eu te mando para algum lugar também. Se você me roubar, eu vou fazer muito pior com você. Nós olhamos para o Evangelho e a gente fala: não, mas Deus entende. Não, não adianta ser 99% potável, mas ter 1% do valor. Não adianta a gente clamar a Deus aqui, mas durante todos os nossos outros dias a gente gasta mais tempo fazendo coisas que não agradam o Senhor do que coisas que agradam o Senhor. Não adianta a gente ter uma dedicação para gastar 3, 4 horas fazendo qualquer outra coisa, conversando, assistindo filme, nada contra assistir filme nem conversar, mas para ter uma proporção semelhante àquilo que vai nos sustentar nos dias difíceis. Se nós conseguimos fazer tudo isso, nós também deveríamos conseguir gastar, investir tempo em oração. Então, nessa noite, não vençam o mal praticando o mal, mas vençam fazendo as coisas boas. Então, a partir desse momento, começa a ser 100% potável. Começa a ser realmente o sal que está no meio de um mundo trazendo restauração para esse mundo, trazendo um sabor diferente do reino para esse mundo. Seja você uma diferença onde quer que você esteja. Ainda que sendo afligido por coisas ruins, comece a entregar aquilo que só a eternidade tem para você. Então, no meio de gente que é uma água meio misturada com água boa na água ruim, seja você aquilo que jorra água de uma fonte viva chamada Jesus Cristo. Seja você alguém que não se corrompe por aquilo que está ao seu lado. Seja você uma pessoa que tem um caráter sólido em Cristo. Seja você uma pessoa que tem uma palavra só em Cristo. Seja você alguém que, ainda que esteja envolto num turbilhão de confusões, tem um caráter sólido em Cristo. Ainda que você seja afligido, ainda que o teu eu grite dentro de você, seja você uma pessoa sincera, uma pessoa honesta. Ainda que você tenha vontade de fazer tudo que está errado, porque dentro do teu coração você está irritado e saturado, seja você o certo. Nós não fazemos o certo porque fizeram o certo para a gente. Nós devemos fazer o certo porque é isso que o Espírito Santo requer. Sejam santos porque o Deus que vocês servem é santo.
Então não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo na segunda, na quarta, mas na quinta, se você vacilar, ele acha que na sexta-feira ele vai fugir de vós. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz: é resistir ao diabo todos os dias até que ele bata e retirar. Então não adianta eu suportar a aflição hoje, suportar a aflição amanhã e depois de amanhã falar assim: não, mas eu sou assim mesmo. Ninguém pode ter a filosofia de Gabriel. Eu nasci assim, vou crescer assim, morrerei assim. Nós precisamos ser mudados e transformados pela direção do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que só é filho aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. Então deixe o Espírito Santo te conduzir, para que onde quer que você esteja, as pessoas possam ser impactadas pelo teu exemplo, para que olhando para você, elas vejam como se comportar segundo a direção de Cristo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A partir do momento que nós deixamos de fazer o bem por conta do mal que está ao nosso redor, nós perdemos. Paulo está dizendo: só é possível vencer o mal se você continuar praticando o bem, ainda que o mal continue te afligindo. Só é possível ser vencedor aquele que não desiste nunca. É impossível derrotar alguém que não desiste. É impossível derrotar alguém que não abandona o ringue. É impossível derrotar alguém que não retrocede. É impossível derrotar alguém que ainda ferido continua lá. É por isso que a palavra do Senhor diz que há esperança para a árvore cortada, que ainda que ao cheiro das águas brotará. Deus está nos dizendo: se essa árvore não desistir, ela perseverar, no menor indício de água, ela conseguirá da minha parte de novo. Paulo diz para a gente: se você continuar fazendo bem no tempo certo, Deus vem em teu favor, muda a situação e te dá vitória e transforma a tua vida, porque você vai ver que aquilo que começou vai ser infinitamente menor do que aquilo que eu vou te dar no final. Quando a gente olha para a história de Jó, a gente vê que Jó alcançou a vitória. Jó foi transformado, porque mesmo passando por aflição, mesmo tendo seus inimigos dizendo para ele que ele tinha feito algo errado, ele continuou lá sem reclamar do Senhor, e no final Deus mudou a situação de Jó. Paulo está dizendo para a gente: se você vencer o seu dia a dia sendo resiliente, sendo constante o suficiente para você continuar praticando bem, você vai vencer o mal, porque Deus vai te sustentar. Então, seja alguém que está dizendo: não importa o que aconteça, não importa as situações, eu permanecerei fazendo bem. Não importa as adversidades, não importa os problemas. O que Deus tem para a gente é: faça o bem, ainda que as situações ao seu redor digam para você não fazer. Faça o bem o tempo todo, ainda que você não tenha força, ainda que você não tenha energia, ainda que você esteja cansado, ainda que os seus olhos não consigam enxergar mudança, continue fazendo o bem. Por quê? Porque é natural que aquele que permanece fazendo bem, ele alcança ele novo da parte do Senhor. Nós só precisamos aprender a suportar o deserto. Porque no meio do período do deserto, quem está desanimado, quem não está alicerçado em Cristo, automaticamente ele vai expor a sua essência deturpada, uma essência que não é uma essência conduzida pelo Senhor. A diferença de Caleb de todos os outros, Caleb e Josué e de outros 10 espias, é porque Caleb e Josué eles tinham Deus como a sua força, os outros não. É por isso que quando eles estavam passando por aflição, quando eles viam gigantes contra eles, ainda que eles perceberam que aquela terra ela era uma terra próspera, eles não tinham o Senhor sustentando. Então, quando eles olharam para o inimigo, eles deixaram que aquilo que estava lá de fora mostrasse de fato o que havia dentro.
Quando Caleb e Josué veem o inimigo do lado de fora, eles colocam para fora o que existia de fato dentro deles. Quando Caleb e Josué olham para fora e veem inimigos bem maiores do que eles dizem: a terra é boa, há inimigo e nós podemos alcançar essa terra porque Deus ele nos sustenta. O que diferencia Caleb e Josué dos outros 10 é que quando os outros 10 olham para a terra, mas também veem inimigos, eles falam: o nosso inimigo nos vê como gafanhotos. Eles estão olhando para fora, vendo uma terra que Deus tinha dado, olhando para fora, vendo que a terra era uma terra boa, olhando para fora, vendo que a terra era a terra que Deus tinha prometido, mas olhando para o inimigo, eles falam: dentro de nós nos vemos como gafanhotos. Então, no momento da aflição, eles, ao invés de buscarem a fonte que se chama Jesus Cristo, falando: nós não podemos, mas Deus nos deu e a gente vai vencer, eles olham para fora e dizem: nós não poderemos porque nós somos pequenos aos olhos de Deus. Então, se você estiver nutrido pela presença do Senhor, ainda que envolto por adversários, você vai olhar para fora e vai dizer: eu não consigo, mas Deus ele tem me sustentado até aqui e eu não vou continuar avançando. Por quê? Porque Deus ele há de nos fazer vitorioso. Então, quando nós somos envoltos por adversidade, de fato nós colocamos para fora aquilo que nós temos dentro. E é por isso que Paulo está dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo está dizendo: quando o mal vier contra você, exponha o que você realmente é. E é nesse momento que os vitoriosos são diferenciados dos perdedores. Porque Paulo está dizendo: se você expor para fora o que há de bom, você vai vencer o mal. Mas se o mal brotar e fazer surgir dentro de você o mal, aí você perde. É por isso que quando nós olhamos para as adversidades, e a Bíblia vai dizer que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A palavra está dizendo para a gente: é no dia da angústia que nós precisamos mostrar que nós somos fortes. É no dia da angústia que nós precisamos ser constantes para que a nossa força de fato seja grande. Então, quando o mal surgir, continue avançando, praticando aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Vença o mal, praticando o bem. Porque se nós conseguirmos isso, nós iremos ultrapassar o deserto. Deus, ele ensina para a gente que só é vitorioso aquele que ultrapassa o deserto sem ser adulterado pelo deserto. Quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo leva ele para o deserto. Lá no deserto ele vai ser tentado por Satanás. Quando Paulo ele encontra Jesus no meio do caminho em direção a Damasco, Paulo ele recupera sua visão depois de um certo tempo, mas ele é direcionado ao deserto. Só depois disso ele vai até Jerusalém também. Antes dele começar a sua jornada com Cristo, conforme Cristo tinha para ele passou pelo deserto. Antes do povo chegar na terra prometida, ele enfrentou o deserto. Antes de Moisés ser aquele que redimiu o povo, ele passou por um período do deserto, recluso, longe de tudo aquilo que ele tinha vivido antes. É impossível alcançar a promessa que Deus tem para a gente sem a gente suportar o deserto. Porque é no período do deserto, quando a gente olha para o nosso redor e a gente só vê escassez, que o deserto quer mostrar para a gente se a gente de fato acredita que Deus pode fazer ou não. Porque se nós olharmos para o nosso redor e não tiver fé que Deus ele vai fazer, quando tudo ao nosso redor diz que não, a nossa força é pequena. Mas aquele que consegue ultrapassar o deserto, mantendo-se firme no Senhor, esse sim alcançará a terra prometida que Deus tem para a gente. Ser firmes e constantes no Senhor. Aquele que perseverar até o fim, este eu darei a coroa dele. Então, a palavra que eu tenho para a gente refletir nesse final de semana, não importa o quão difícil tem sido a tua semana, não importa o quanto difícil tem sido a sua jornada com Cristo, vença o mal praticando o bem. Então, se tem alguém te perturbando, se tem alguém te afligindo, se tem alguém inventando calúnia contra você, continue fazendo bem. Se falta recursos, continue fazendo bem. Não se corrompa para arrumar recursos sem a presença do Senhor.
Se há um momento de dificuldade, continue buscando o Senhor. Se a tua fé está sendo combalida por armadilhas e setas de Satanás, continue fazendo bem, porque Deus ele vai te sustentar. Se você estiver num momento difícil, se você não conseguir enxergar aquilo que Deus tem para você nesse tempo, continue fazendo bem, porque no tempo certo Deus ele vai fazer com que a gente vença. Se você puder, coloque de pé. Se você